Olá, meu nome é Ana Paula Lino e hoje nós vamos aprender nesse vídeo qual vaso é melhor para sua planta. Quais eu uso, quais eu aconselho a você usar, dependendo da espécie de planta. Será que é bom para determinada planta o plástico ou o barro e qual tamanho? A gente vai aprender aqui e você vai entender facinho, para você não ter dúvida quando chegar perto daquele monte de vaso e saber qual escolher. Já se inscreve no canal e ative o sininho. Assim que eu colocar vídeo novo, você vem correndo assistir. Olha, os vasos de barro e os de cimento, esse é de cimento, eles têm o mesmo comportamento. O vaso de plástico, que é esse, por exemplo, esses vasinhos de plástico, e os de fibra têm o mesmo comportamento. Então, o que eu falar para plástico é a mesma coisa de fibra. O que eu falar para barro é a mesma coisa de cimento. Só que quando você passa um verniz no vaso de barro, ou por fora, ou por dentro, você impermeabiliza um vaso de barro, daí ele não se comporta como um vaso de barro. Ele fica idêntico a um vaso de plástico, porque você impermeabilizou. Tem pessoas que gostam de plantar em vidro, com furo ou sem furo. Então, sem furo, tem que ter mais experiência para ele servir como barro, porque aí você tem que ficar observando para saber como que vai ser aí a rega. O de fibra é o comportamento igual ao de plástico. Nós temos o vaso de coco que substitui o xaxim. Eu particularmente não gosto dele, acho que seca muito. Vou falar para vocês qual que eu uso nas minhas samambaias. E nós temos esses vasos que é parecido com plástico, só que é um vaso que a gente fala pote plástico ou pote de produtor. Esse vaso, ele é maravilhoso, principalmente quando a gente vai plantar plantas grandes em vasos altos. Sabe quando você planta aqueles vasos altos? Já até fiz vídeo aqui no YouTube para plantar frutíferas. Então, eu gosto de plantar nesses vasos porque eles são maleáveis, são fáceis de fazer replantio e eles são muito bons, eles não racham. E é o que eu já quero dar uma dica para vocês. Quando vocês forem comprar um vaso de plástico, vê se é uma boa qualidade, porque ele esquenta muito e racha e você perde. Principalmente nesses vasos para jardim vertical. Fica muito exposto ao sol, à parte quente das paredes, e se o vaso de plástico não for de uma qualidade legal, ele vai rachar, tá? Como que é a questão de furos? Olha, para orquídeas, que as orquídeas são plantas que têm raízes aéreas, ou seja, tem que ter muito ar nas raízes. Eu gosto muito dos vasos de barro, cheios de furo, porque aqui não fica água acumulada, que elas também não toleram água nas raízes por muito tempo, e há uma aeração. Você já viu que as orquídeas na natureza ficam lá nas árvores? Não tem muito ar, vento? Então, elas têm essa raiz que é modificada das outras plantas. Ela não tem costume de ficar no solo, embaixo, como as outras plantas. Então, a gente precisa desse tipo de vaso. Aí você vai me falar assim, Ana, orquídea, eu planto em vaso de barro ou plástico? Se você tem um cultivo de casca de pino, chips de coco, material orgânico, opte pelo barro, porque puxa água e não vai ficar com excesso. Se você tem um cultivo que nem o meu é todo cultivo em brita, ó. É bom eu cultivar em plástico, porque a brita já é pesada e você colocar o barro vai ficar mais pesado ainda. Então você vai ver nesse vídeo que a gente olha muito uma coisa e outra, não tem um vaso perfeito. Para aquela espécie é recomendado por algumas, a gente põe na balança, positivo e negativo de um vaso ou de outro. Quando eu planto a orquídea em brita, que é um material inerte que elas precisam, para ficar mais leve eu posso colocar 1/3 de isopor, também ajuda muito. Agora, essa questão de furos, de drenagem, que é muito importante. Não plante se o seu vaso não tiver furo. Por exemplo, esse vaso aqui, ele é mais um cachepô. Então, ele não tem furo nenhum.
O que eu faço? Eu tiro do meu orquidário a orquídea, coloco aqui para questão de enfeite. Mas quando eu regar, eu tenho que tomar cuidado, regar para depois colocar aqui para não ficar aquela lâmina d'água. Então isso aqui serve mais como um cachepô. Esse aqui também como um cachepô, não tem furo. Para que eu coloque ele como vaso, é preciso eu furar com a furadeira ou ter cuidado com uma faca e furar com a faca. Eu mesmo, que tenho muita experiência, trabalho só com plantas desde pequena, não gosto de vaso sem furo nenhum embaixo. Gosto que eles tenham furos, porque o excesso da água vai sair. Ana, é tão importante assim os vasos ter furo? Por quê? Porque dentro aqui do plantio, nas plantas, com esse aqui vaso de barro, essa suculenta, tem aqui um furo. O que tem aqui? Substrato, ar e água. Vamos supor que você tampa o furo e aí coloca um pouco de água a mais. Daí o que vai ficar aqui dentro? Só ar e substrato. Não tem ar para as raízes das plantas respirarem. Aí a gente fala que a planta afogou, ficou com muita água e substrato, não tem ar. E as plantas não são peixes, elas precisam do ar. Olha que dica legal para vocês. Precisam do ar ali dentro. E se eu tiver o furo, eu tenho certeza que a água vai entrar e sair. Também você pode casar muito o substrato com o vaso. Então, se é um vaso de barro, você pode colocar um substrato que segura mais água. Se é um vaso de plástico, que o plástico já segura água, então você pode usar um substrato que seja mais drenante. Uma coisa compensando a outra. Qual o vaso que você tem que regar mais? Se você fizer o plantio num vaso de barro, você sempre vai ter que regar mais do que no vaso de plástico. Por quê? Porque o plástico, ele não puxa a água fica toda aqui dentro. E o barro, independente de estar com esses furos na lateral, como esses sem furos, de qualquer jeito as paredes vai puxar. Então, o vaso de barro, sempre você vai ter que regar mais do que o vaso de plástico. Vaso de barro e cimento, regar mais do que de fibra e plástico. Então, o que eu coloco para não sair o furo? Geralmente, a gente coloca primeiro a brita, que é a drenagem, ou argila expandida, ou essas vasos de barro quando quebra, caco de telha. Lembrando que, olha que dica legal, quando você pôr argila expandida, cuidado para ela não tampar o furo, porque a argila tem o mesmo tamanho. Então tampa aqui e vira aí um tampão e a água você pensa que está saindo e não está. Eu quero dar uma dica sobre orquídeas, principalmente Phalaenopsis, que faz fotossíntese pelas raízes. Tem esses vasos, a gente compra eles assim, com esse degrau. Para outras plantas também é ótimo. Esse degrau, ou seja, não vai ficar encostado aqui no chão, né, no suporte, na prateleira. Daí a água vai sair com mais facilidade. Esses vasos são muito bons para orquídeas transparentes. Posso plantar em vaso escuro? Pode, não tem problema. Mas para orquídea Phalaenopsis, principalmente, elas têm as raízes grossas, fazem fotossíntese pelas raízes. O transparente ajuda com que a luz entre e facilite a fotossíntese da orquídea Phalaenopsis. Então, esse tipo de vaso para orquídea aqui e para as outras plantas também, que tem esse degrau, é muito bom. Em que eu planto? Cactos e suculentas. Cactos e suculentas, excelente vaso de barro, porque elas detestam muita água. Então, se você exagerou na rega, o barro ajuda a tirar essa água. Posso plantar em fibra, plástico? Pode. Sempre você vai ter que regar menos. Agora, qual que é? A gente falou que vai colocar na balança os pós e os contras dos vasos de barro e plástico. Barro é mais pesado, plástico é mais leve. Porém, vasos pequenos de plástico você tem que ter muito cuidado no sol, porque às vezes eles pegam muito calor e pode queimar as raízes. Os vasos de cimento e barro, eles podem trincar com o tempo. Então, os vasos de fibra,
duram muito mais, fibra, um plástico bom, duram mais do que os de barro e de cimento, que a gente aí tem que fazer as trocas, né? Quando eles racharem ou quebrar. Agora eu quero falar para vocês o seguinte: vaso de bonsai, esses vasos rasos, você sempre vai ter que regar mais vezes em pouca quantidade do que os vasos compridos. Vaso comprido, na verdade, se ele é muito comprido, eu nem aconselho vocês plantarem nele todo. Coloque assim um bom tanto de argila expandida e não coloque muito substrato, porque encharca muito. Nenhuma planta gosta daquele monte de terra. Quando tem aquele monte de terra, aí realmente encharca muito. Qual o tamanho do vaso? Sempre eu tô com essa suculenta, se eu quiser mudar ela de vaso, eu mudo pro mesmo tamanho, no máximo uns 3 centímetros a 5 centímetros maior. Se você passa para um vaso muito grande, a planta tende a ficar o quê? Se for uma orquídea, por exemplo, enraizando e atrasa a floração. Então, a planta gosta de sempre ficar num vaso menor, num vaso mais justo a ela. Então, para fazer replantio, você muda de vaso aos poucos com o tamanho. O replantio de toda a planta ele deve ser feito no máximo de 3 em 3 anos. O que vai acontecer? Você vai regando, isso aqui o substrato vai lixiviando, acaba o nutriente que tem para a planta. Então, a gente vai usando esse nutriente, daqui a pouco não tem nada aqui para a planta. Então, sempre os vasos a gente tem que fazer um replantio. Na natureza, a planta não está em vaso, né? Ela não está em vaso. Quando a gente põe em vaso, ela está confinada, ela depende totalmente de você. Então, a gente realmente tem que sempre fazer o replantio. Qual que é a ordem, então, de plantio dos vasos? Primeiro, a gente vê se o vaso está com furo. Se não tiver, você fura o vaso. Embaixo, se quiser furar alguns furos na lateral, se for de orquídea, bastante furo na lateral. Depois você põe uma camada de drenagem, que são as pedras. Se o vaso, olha que dica legal, é pesado, procure colocar argila expandida, que é mais leve, por exemplo, se você for plantar uma planta, né, que não seja orquídea. Então, se eu for plantar aqui num vaso de barro, aí eu colocaria argila expandida e depois, aí fica mais leve. Se você quiser o vaso mais leve. Vasos altos é muito bom que seja mais pesado, porque vaso leve e alto, você faz um vaso de fibra e fica muito leve, ele tomba com vento e pode cair, principalmente em sacada. Então, qual que é a ordem do plantio? A gente vai colocar a pedra, depois a gente vai usar a manta de drenagem, se você quiser, porque aí não escorre o substrato. A manta de drenagem é esse material, a gente encontra em floricultura, garden na internet. Ele é excelente e a água escorre ali, o substrato não sai. Depois a gente vai colocar o substrato aqui e eu aconselho muito vocês, a todas as plantas, colocar uma cobertura morta. Para quê? Para conservar a umidade do solo, para conservar a temperatura, não vem praga. O que é essa cobertura morta? A própria argila expandida, pode ser uma casca de pinos que você usa nas suas orquídeas. E se você quiser colocar a cobertura morta em vasos maiores, você pode colocar aí uma serragem grossa. Aqui na minha cidade, na madeireira, eles dão pra gente, a gente vai com um saco lá, aqueles sacos de 20 quilos, eles dão pra gente serragem grossa. A serragem grossa, quando você coloca, para não deixar o solo exposto, você pode colocar essas coisas que eu tô falando, tanto em vaso como no jardim. Quando você coloca, você destampa e o vaso tá úmido, conserva a umidade. Você não tem que ficar regando tanto. Então, essas coberturas, a argila expandida, a casca de pinos e outras, a própria serragem, as pedrinhas, pedra de rio, você pode colocar ali e você vai sempre ter que regar menos. Pedra de mármore eu não gosto de usar muito, eu acho que elas, a gente sempre tem que ficar lavando, trocando, elas mancham. Agora, se você quiser colocar a pedra de mármore, aquela pedra branquinha, eu aconselho que você plante um pouco mais baixo, para dar espaço para pôr uma camada de areia grossa, manta de drenagem e ela.
mesmo assim mancha, não tem jeito. Olha, sobre os vasos, era isso que eu queria falar para vocês. Depende muito da planta. Eu quero dar aqui um exemplo. Ana, em que você planta a sua samambaia? Deixa eu pedir para vocês para compartilhar esse vídeo. Compartilhe para as pessoas que você sabe que essas dicas vai ser legal e você ajuda muito o canal Ana Paula Lino a crescer mais do que está crescendo, tá? Compartilhe e deixa aí o seu like. Olha, samambaias, como eu falei para vocês, eu não gosto do vaso de coco, eu acho ele muito seco. Eu planto e dá muito certo. Eu tenho muita samambaia longa, chorona, a Paulistinha, minha mãe também, em bacias de plástico. Rosa do deserto, eu gosto de plantar em vaso vietnamita, que eu acho que elas ficam muito bonitas, aquelas imitações de vietnamita, em formato de bacia, e gosto de vaso de barro. Pode plantar em vaso de plástico também, mas cuidado, porque ela não tolera excesso de água nas raízes. Cactos suculentas, o melhor é o vaso de barro, mas se você acha que tá caro e você quer plantar muitas, pode plantar nos vasinhos de plástico, desde que você regue menos e que capricha no substrato bem poroso, tá? Um substrato drenante, que a água entra e sai. Amadas, nada de plantar em terra vegetal. Não planto nada em terra vegetal pura. Terra vegetal compacta, que ele vive em tijolo. Como que as raízes vão pegar algum nutriente e água naquele substrato compacto? O substrato sempre tem que estar igual a gente vê aí por cima ali da natureza. Um substrato poroso, rico em matéria orgânica. Eu já falei das orquídeas, que eu planto em vaso de barro e plástico, tudo na brita. Eu já falei das samambaias, cactos suculentas, rosa do deserto. As outras que gostam de muita água, que planta que gosta de muita água? A própria samambaia, o anturo, a hipomeia, que era batata doce, espatifilo, é um beberrão. Vaso de plástico. Imagina se você pôr um espatifilo num vaso de cimento ou num vaso de barro. Você vai ter que ficar regando danado o dia todo e vai acontecer que ali vai lixiviando o substrato, você tem que fazer replantio. Quando a gente faz replantio, é assim, o que a gente faz que a planta mais sente, ela tem que enraizar novamente, atrasa a floração. Então tudo que a gente puder evitar o replantio, beleza. Foi isso que eu queria falar de vaso de barro, de vaso de plástico. Eu uso os dois, dependendo da planta, eu opto por vaso de plástico. Dependendo da planta, eu opto por vaso de barro. Agora eu gostaria que você deixasse aqui no comentário qual o vaso que você mais usa. Qual vaso que você se identifica melhor? Deixe para mim nos comentários aqui abaixo. Eu quero que você, se tiver alguma dúvida e tiver mais dias que eu postei, você deixa a sua dúvida lá no direct do meu Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. E se inscreva no canal e ative o sininho. Assim que eu colocar vídeo novo, você vai ser avisado. Não esqueça, hein? Um beijo, gratidão e até o próximo vídeo.